Oremos. Toda a igreja pode ser, amém? Amém. Nós vamos ver a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, amém? Evangelho de João, capítulo 10. Amém? Jesus, o bom pastor. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta palavra, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém? A igreja pode se sentar. Que Deus venha falar através dessa palavra. É uma palavra bastante difícil de se explicar, mas o Espírito Santo é que nos dá as condições e a capacidade de falar aquilo que nós precisamos ouvir, que a igreja precisa ouvir, amém? Aqui no capítulo 10 de João está tendo um problema entre Jesus e os fariseus, entre os líderes que eram chamados homens santos na época que Jesus veio a essa terra,
Bíblia diz que os fariseus eram homens conhecedores da lei. E eles conheciam a lei realmente, de maneira minuciosa. Eles sabiam as leis de Moisés, sabiam os costumes, que também tinham sido colocados além da lei. Porque quando Moisés deu a lei já era difícil. Quando a gente lê o Antigo Testamento, tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento. Tem gente que fala, é impossível servir a Deus pelas leis. E Paulo diz que realmente é impossível. Por isso Deus deu a lei, para provar que o homem não tem capacidade de se salvar a si mesmo obedecendo. Paulo, no livro de Romanos, vai dizer assim, que quando ele falando no papel de homem, ser humano, como qualquer ser humano, quando ele viu a lei, se alegrou e disse, agora sei a maneira como eu posso me salvar. Ou seja, fazendo aquilo que Deus ordenou através da sua lei. Mas quando ele ouviu a lei dizendo, não cobiçarás, ele falou, fui enganado. Porque a lei não pode me salvar, porque eu já cobiço automaticamente. Nós temos o problema do pecado em nós. No próprio livro de Romanos, Paulo vai dizer que o homem, ele pecou contra Deus, sem lei. E depois ele pecou com a lei. E por isso, tanto aquele que estava sem lei, quanto aquele que estava com lei, estão condenados. Não existe mais salvação, a não ser em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus saiu do homem. E o pecado entrou. E fez com que o homem andasse inclinado ao pecado. Sempre com o desejo de pecar. Então todo homem, ele é pecador por natureza. E a lei de Deus mostra isso. E esses homens, fariseus, escribas, eles conheciam a lei minuciosamente. Só que esses fariseus não vêm lá desde a lei de Moisés. Essa categoria de pessoa, esse grupo de pessoas, chamados de fariseus, eles são de alguns séculos antes de Jesus, na época ali em que houve, depois da volta da Babilônia, em que o povo se estabeleceu na terra, e houve ainda mais guerras, e nesse período surgiu os fariseus. E eles colocaram ainda mais dificuldade para cumprir a lei. Por exemplo, a Bíblia diz que no dia de sábado não se podia trabalhar. Não se podia caminhar, não se podia fazer uma viagem no dia de sábado. Só que a Bíblia não dizia o que não podia exatamente fazer. Caminhar até ali o mercadinho e buscar um pão é pecado? Levantar um quilo de alguma coisa é pecado? A Bíblia não diz. Então os fariseus começaram a colocar, digamos, meio que regularizar isso. Se você andar 1 quilômetro, não é pecado. Mas se você andar 1 quilômetro e um passo, pecou. Se você levantar 1 quilo, não é pecado. Mas se você levantar 1,5 quilo, você está pecando. E eles foram colocando mais dificuldade na vida daquelas pessoas que já tinham dificuldade de cumprir a lei. E quando Jesus vinha à Terra, é interessante a gente olhar, irmãos, que às margens das ruas, ali onde Jesus andava, na sociedade existia um povo muito desprezado, que eram os cegos, coxos. Não vamos nem falar dos leprosos, que realmente era uma doença terrível e tinha, já desde a lei de Moisés, um mandamento para que se afastasse do povo, para que não houvesse nenhuma epidemia. Mas a gente vê na beira da sociedade as viúvas eram desprezadas, os órfãos. Então, quando Jesus vem à Terra, ele encontra esse cenário de uma divisão. Um povo se considera santo e aqueles que para eles não são santos são desprezados. E essa contenda aqui vai acontecer justamente porque Jesus ele vai e cura um cego. E os fariseus que já estavam de olho em Jesus, com inveja, porque Jesus estava arrebatando as multidões, o povo andava atrás de Jesus para ouvir as suas palavras, para ver as multiplicações de pães que ele fazia, e para ver também as curas, e aqueles que precisavam ser curados iam atrás disso. E Jesus cura este homem. Os fariseus que já estavam invejados, eles aqui entram num grande debate. Eles começam a desconfiar que era mentira do rapaz. E um pouco antes aqui do capítulo 10,
A partir aqui, eu vou ler aqui do versículo 32 do capítulo 9 ainda. Diz assim, ó. Versículo 32 do capítulo 9. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-no. O debate aqui não estava sendo com Jesus, estava sendo com uma pessoa. Ele dizendo: mas nunca se ouve dizer que alguém pôde curar um cego, e você está dizendo que esse homem é endemoniado. E aqueles que se achavam, os fariseus, conhecedores da lei, santos, você que nasceu todo em pecado, por que nasceu em pecado? Porque para eles, uma pessoa que nascia coxo, cego, com qualquer defeito, ele já era pecador. É interessante que quando aquele homem é trazido naquela casa, que entra pelo telhado, né? Que o Johnny trouxe aqui a mensagem aqui para as crianças, no sábado, que ele entra pelo telhado ali, porque não tinha espaço, trouxeram ali aquele homem naquela cama, e Jesus vai ali falar que aquele homem, Jesus usa uma estratégia para não só confundir, mas provar para aqueles homens que estavam ali de olho nele, que Jesus era Deus e tinha capacidade para fazer qualquer coisa. Porque Jesus podia dizer simplesmente assim: olha, levanta e anda. Mas Jesus primeiro vai dizer uma coisa: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque não haveria uma maneira de aquele homem ser curado a não ser que ele fosse perdoado antes. Então Jesus, quando diz: os seus pecados estão perdoados, eles falam: como assim? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus diz: não, para vocês saberem que o Filho do Homem está aqui, o próprio Deus, o que é mais difícil? Dizer a ele: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Porque as duas vai dar na mesma. Porque se ele só pode levantar depois de ter sido perdoado, eu vou mandar ele levantar para vocês verem que ele recebeu o perdão. Então esse homem foi curado por Jesus, e eles têm, os fariseus têm esse homem como um pecador. Você não tem nem sequer moral para falar conosco. E Jesus, no capítulo 10, irmãos, agora vai chamá-los de mercenários, ladrões, enganadores. É por isso que Jesus vai ser morto, porque não existia uma outra maneira de resolver essa situação a não ser através da morte. Porque esses fariseus, eles são homens amantes de si mesmos. Como Jesus diz aqui, Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Mas o fariseu, que é o falso pastor, quando vê vindo o lobo, ele foge. Porque ele não está interessado na ovelha, mas na lã das ovelhas. Então Jesus vai aqui entrar num debate com eles, irmãos, provando que Jesus é Deus. Não só é Deus, mas é o Filho de Deus, aquele que veio para resgatar as suas ovelhas da mão de quem? Dos enganadores. Porque sempre houve e sempre haverá, irmãos, homens amantes de si mesmos, levando multidões para arrancar delas a sua lã. Aquilo que a irmã falou aqui hoje, que é interessante, muitas pessoas, irmãos, aqui nós só pregamos a palavra de Deus. Eu falo. E o bom é que a palavra de Deus ela é suficientemente capaz de convencer, como tocou no coração dela e como já tocou no meu, porque eu também já estive na mesma situação. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Mas muitos enganadores, irmãos, como esses homens aqui, com palavras muito bem articuladas, convence pessoas de que elas não poderão ser salvas, a não ser que sejam através daquilo que está sendo dito. Que pessoas não poderão ser salvas se não der o dízimo. Que pessoas não poderão ser salvas se não estiverem cultuando aqui conosco. E esses são chamados por Jesus aqui, irmãos, de mercenários. Sabe o que é um mercenário? Sabe o que quer dizer a palavra mercenário? É alguém que faz algo em troca do dinheiro.
Quando a gente aceita um trabalho, de certa forma a gente está fazendo um trabalho de mercenário. Eu faço o trabalho que você está pedindo e você me paga o salário que você me prometeu. Né? Jesus está dizendo que Jesus ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por amor às ovelhas. Mas um mercenário, esse não. Ele trabalha em benefício próprio. É por isso que quando, irmãos, muitos, e aí a gente vai entender até que muitos não são ovelhas de Jesus. Porque ele diz aqui claramente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e não seguem a voz do mercenário. Quando nós vemos, irmãos, muitas das vezes falsos profetas pregando e as multidões caminhando atrás, é porque essas multidões têm a mesma visão e estão atrás das mesmas coisas. Atrás das mesmas coisas. Promessas de riqueza, poder, de abundância nesse mundo. Mas Jesus está dizendo aqui bem claro: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora Jesus está falando diretamente com eles. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama-as pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Eu não entendo muito esse negócio de ovelha, mas uma vez eu pesquisei sobre essa questão de ovelha, e ovelha, irmãos, é um animalzinho bem interessante. Disse que um pastor de ovelha, ele tem ali o seu rebanho, diz que aquelas ovelhas conhecem a sua voz. A voz daquele pastor. E diz que quando aquele pastor, no inverno, numa época que precisa guardar, que ele vai para tirar as ovelhas daquele lugar, ele chama e as ovelhas vêm ao seu encontro. E Jesus está dizendo aqui que quando este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas e as traz para fora, significa, irmãos, que uma ovelha não segue a voz de um falso pastor. Porque a voz do pastor é a voz do Espírito Santo. E aí a gente pode olhar e falar assim: tá, mas então o que está acontecendo no mundo? Por que pessoas estão seguindo falsos pastores, homens terríveis, irmãos? Que está causando vergonha no Evangelho, vergonha. Homens falando com Deus através de um celular, mandando recado aqui para outra pessoa aqui, dizendo: eu acabei de receber a ligação. E os pregadores de chute de futebol, já viu? Que chuta e o povo cai, chuta daqui e o povo cai. Outro metralhadora e tanta coisa, irmãos, as pessoas seguindo isso. Seguindo e fazendo o que eles mandam, mas não fazem o que Jesus manda. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas não seguem a voz do mercenário. Jesus disse assim, irmãos: olha, todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma, ninguém tira da minha mão. Jesus conhece as suas ovelhas. O versículo 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. É possível, irmão, um servo de Deus, irmãos, alguém que foi chamado, lavado, remido, ser enganado pela voz de um falso profeta. Porque ninguém engana o Espírito Santo, irmãos. E se o Espírito Santo habita em você e em mim, como que a voz de um falso pastor
líder pode nos chamar e o Espírito Santo que está em nós dizer, vai, não vai. Não vai. Aqueles que estão correndo atrás disso, irmãos, estão sendo enganados, porque amam isso, querem as mesmas coisas. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E é interessante, irmãos, porque os fariseus sempre pregaram. Jesus disse que os fariseus eram homens ativos, e eles lutavam e pregavam, tentando fazer prosélito. Jesus chega a dizer, olha, vocês lutam, mas lutam para fazer um prosélito. E quando o alcançam, tornam ele 7 vezes mais digno do fogo do inferno. O que é um prosélito? Um convertido ao judaísmo. Uma pessoa que era um não-judeu, de uma outra etnia, e habitava por ali, e os fariseus iriam ali e começavam a falar que o judaísmo era a religião que salvava, que o Deus de Israel é o Deus que pode salvar, e aquela pessoa convencida se convertia ao judaísmo e passava a ser agora um judeu. E Jesus disse que eles lutavam para fazer isso, mas depois tornava ele pior ainda do que eles. Por quê? Porque ensinava uma religião que não podia salvar, tornando essa pessoa digna do inferno. Mas é interessante que mesmo eles sendo, os fariseus sendo ativos, você vê, irmãos, que eles não eram seguidos assim pela população. Então as ovelhas de Jesus estavam esperando esse pastor chegar. Porque a Bíblia diz que Jesus chega em pouco mais de 3 anos, ele arrebata essas multidões. E as suas ovelhas o seguem, ouvem a sua voz, se convertem e não o negam. Ah, mas Pedro negou. Mas Jesus disse que Pedro ainda não estava convertido. Estava em fase de transformação. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, que antes dele já existia falsos pastores, mas que as ovelhas de Jesus não o seguiram. Em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O que uma ovelha precisa para sobreviver? Interessante, irmãos, que ele fala entrará e sairá. Não ficará preso, terá liberdade. Porque nós temos a liberdade. Que a liberdade não é fazermos o que queremos, como o mundo acha que é. É não fazermos aquilo que sabemos que Deus não se agrada. Isso é liberdade. Porque o mundo não tem essa escolha. Como o presbítero Flávio falou aqui hoje de manhã, o mundo, para você ser incluído, você tem que participar. Se você quer fazer parte de um grupo, você tem que fazer o que aquele grupo faz, mesmo que seja errado. Senão você não pode fazer parte daquele grupo. Você não é recebido. Mas com Jesus não. Todo aquele que entra pela porta, que é Jesus, tem liberdade de fazer o que é certo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É interessante, irmãos, que o chamado ladrão aqui que Jesus está falando, ele oferece também uma vida. E uma vida abundante. Mas é a vida abundante deste mundo. Deste mundo. O Evangelho ele cresceu bastante. Diz que
que nas estatísticas, a religião evangélica, né, a classe evangélica, ela cresceu, cada vez que faz o censo, ela continua crescendo. Mas nós entendemos, irmãos, que ela cresceu, mas não totalmente de ovelhas que conhecem a voz do pastor. Porque hoje, qualquer pessoa pode se denominar evangélica. Só que muitas pessoas hoje que se dizem evangélicos, ele veio do mundo. Só que lá no mundo, a profissão dele era, vamos dizer, um dançarino ou dançarina de cabaré. E ele tem um entendimento, e a igreja deixa ele entender isso, que ele pode continuar o trabalho dele. Afinal de contas, aquilo é um ganha-pão. E a pessoa veio como dançarina de uma banda, que dança e rebola e pelo lado, tem aquela coisa e tudo. Mas é o meu trabalho, eu ganho com aquilo ali, então, mas eu sou servo de Jesus. Não condiz uma coisa com a outra. E para que as igrejas e muitos lugares estejam cheios, não importa de quê, venha como está, fique como está, participe do jeito que está. Afinal de contas, Jesus é amor. E esses são os mercenários que está enganando a muitos, dizendo assim: olha, está tudo tranquilo, fique em paz, não precisa abandonar esse pecado aí não, que Jesus quer que você venha aqui, que dê o seu melhor, que dê o seu dízimo, que seja abençoador da obra. Vamos conquistar o céu através das obras, não precisa abandonar o pecado. Enganando a muitos, irmãos. E Jesus disse que naquele dia haverá muita surpresa, porque muitos confiantes de que estão salvos não estarão salvos. Porque foram através de uma porta que não é Cristo. De líderes e pastores e falsos profetas que encaminharam o povo para o caminho do inferno. Que abandonaram o evangelho de que é pecado, sim. O evangelho de que não tem problema, Deus entende a sua necessidade. O evangelho ele sempre pregou, irmão, vinde como estás. Ninguém pede para ninguém se santificar para depois vir, porque ninguém vai vir. Ninguém pode se limpar a si mesmo, só Jesus pode limpar. Então a pregação é: vinde como estás. Tenho vícios, venha. Estou prostituindo, venha. Sou ladrão, venha. Cometi assassinato, venha a si mesmo. Mas uma vez aqui dentro, o Espírito Santo começa a trabalhar e dizer: olha, Jesus quer te limpar. Como Paulo disse aos Efésios: aquele que roubava não rouba mais. Jesus vai te dar condições de trabalhar e poder abençoar aos outros, ao invés de tirar dos outros para se sustentar. Se prostituir, não vai se prostituir mais. Jesus vai preparar um marido, Jesus vai preparar uma esposa, Jesus vai preparar uma família e vai ser uma pessoa digna. Se mentir, não vai precisar mais mentir, porque vai ser liberto desse mal, porque o pai da mentira é o diabo. E você não pode servir a Deus e continuar mentindo. O evangelho ele prega: vinde como estás, mas não pode ficar como está. Mas é o meu trabalho. Jesus ele é poderoso para mudar a história, preparar algo para você, que você venha trabalhar e andar de cabeça erguida, servindo a Deus, sem precisar se vender. Já teve vez de alguém chegar e falar assim: você sabia que fulano é crente? Aí do mundo conhecido dos famosos, né? Eu falo: mas a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Não, mas é porque ali é o trabalho da pessoa. Pô, irmão, Jesus, Deus que salva, ele salva, liberta e transforma. E o mundo está enganando as pessoas dizendo: venha.
aqui é legal. Só que Jesus está dizendo, irmãos, que a verdadeira ovelha, ela não se deixa levar por isso. Aquele que ouve a palavra do Senhor, irmãos, ele sabe e ele reconhece. O Espírito Santo revela no seu coração quando ele está em pecado, para que ele possa se arrepender e ser salvo. É por isso que a pregação que amacia o ego, ela faz com que a igreja decline. Porque a verdadeira pregação é aquela que vai e confronta o pecado. Se a pessoa está errada, vai lá e bate de frente e fala: você está errado. Você sabe que precisa se consertar. Você sabe que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É por isso que eles detestavam Jesus, porque Jesus lançava diante deles a palavra de Deus, a palavra verdadeira, aquela que vai e confronta o pecado. Quando eles eram confrontados dentro do seu coração duro, não queriam se converter, então atacavam a Jesus. Como acontece muito ainda hoje, pregadores que pregam a palavra de Deus, a verdadeira, muitas das vezes eles pregam em um lugar e nunca mais voltam para pregar, porque para aquele determinado lugar não serve aquela palavra ali, não pode ser pregada, vai contra aquilo que ali está sendo ensinado. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É interessante que Paulo segue essa mesma linha. Paulo segue essa mesma linha aqui, ó, de Jesus. Paulo diz: já não vivo mais eu, minha vida acabou. É Cristo que vive em mim. Se for preciso morrer por Ele, eu morro. Se for preciso sofrer por Ele, eu sofro. Eu não estou aí trabalhando no Evangelho em busca de algo, mas em obediência àquilo que foi me dado. Paulo sempre diz assim: uma ordem de pregar o Evangelho aos gentios. Jesus diz: eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Não sou como vocês, que tiram a lã das ovelhas, e quando vem um lobo para atacar as ovelhas, vocês fogem e deixam ela ali na mão. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Já teve, infelizmente, irmãos, não foi uma nem duas igrejas em que simplesmente da noite para o dia acabou e as ovelhas ficam tudo perdidas. Pronto, eu vou. Mas era aqui que eu congregava, era aqui que o lugar que eu vim. E agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora na minha vida? Porque uma ovelha, ela não tem capacidade disso. É interessante, se você for no pastor, você vê as ovelhas. Tem um estudo que o pastor deu sobre as ovelhas. Ele disse que as ovelhas, elas são uns animalzinhos teimosos, difícil, e moram sozinha. Se machucam sozinha. Então, quando o pastor vira as costas e larga as ovelhas, elas ficam perdidas. E Jesus está dizendo aqui: eu dou a minha vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. Ele abandona, larga elas na mão, vai e volta. Quando não tem mais nada de interessante ali, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, o mercenário foge porque ele está ali por interesse, não pelas ovelhas, mas porque pode tirar. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele diz que as ovelhas dele o conhecem. Assim como o Pai me conhece, a mim também, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém pregar estas, agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. É interessante essa frase aqui que ele fala, porque desde que Adão pecou, irmãos, o ser humano ficou perdido, e Deus fez uma promessa de resgatar seus filhos que ficaram perdidos nesse mundo, no pecado. E a única maneira, irmãos, de que eu e você temos de ser salvos mais uma vez, poder estar com Cristo, com Deus no jardim, como foi no começo, é sendo resgatado, ou seja, que alguém pagasse o preço por nós, que nós não tínhamos condições de pagar. E Jesus diz exatamente isso. Ele diz aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele diz que haverá um rebanho e um pastor. Significa que haverá somente um rebanho e um pastor. Somente um. Não existe dois rebanhos. Não existe dois pastores. Não existe dois evangelhos. Não existe duas palavras de Deus. Eu não gosto muito dessa. Acho que vou ficar com essa aqui, parece que é melhor. Se adequa melhor aquilo que eu acho. Não, eu acho que aqui não é muito bom, porque aqui parece que é meio esquisito, eu não gosto. Aqui se encaixa mais com o meu estilo. Não, só haverá um aprisco, somente um rebanho e somente um pastor. E as ovelhas desse pastor ouvem a sua voz e jamais entrarão por outro aprisco, mas somente por ele. E quem é esse rebanho? É aquele a quem Jesus comprou com o seu sangue. Porque ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tornar significa mais uma vez, de novo, resgatar. Porque quando o homem pecou, o diabo que enganou o homem teve poder sobre o homem através do pecado. Mas quando Jesus veio, deu a sua vida, pagou o preço, todo aquele que olha para Jesus, para a cruz e diz: eu creio nele e é salvo, e não está mais sobre o domínio do pecado, e agora pode ser salvo. Eu fui cortar o cabelo esses dias, e parece que salão de cabeleireiro é um negócio legal, né, irmãos? Surge muito assuntos. E eu estava cortando o cabelo, tinha um rapaz cortando o cabelo, os dois cabeleireiros ali, um cortando o meu, cortando do outro rapaz, e tudo conhecido, tudo amigo. E eles estavam bagunçando, na verdade, né? Era tudo bagunça. E um falou assim pro outro, assim, falou: não, você vai direto pro inferno, pra você não tem mais jeito. Eu falei: meu Deus do céu, que conversa atravessada é essa, né? E eles entraram nesse assunto, e começaram a brincar desse jeito, e eu falei: vou com cuidado aqui, vou entrar nesse assunto, né? Para dar um pouquinho de luz aqui para esses rapazes aqui, porque é misericórdia. Aí um falou assim, que estava cortando meu cabelo, falou: meu, esses dias um cara chegou para mim e veio me oferecer umas balas para comprar. E eu não queria comprar as balas. Falei: não, obrigado, não quero, tá? Fui educado com ele. E esse rapaz, ele tem as tatuagens. Disse que aquele homem olhou para ele e falou assim: você sabia que você vai direto para o inferno? E ele destruiu e falou: ah, meu, por quê? Por causa dessas tatuagens aí, você vai direto para o inferno. Para você não tem salvação. Eu falei: meu Deus do céu. E eles conversando com eles. Eu falei assim: ninguém neste mundo tem autoridade alguma para condenar ninguém ao inferno. Eu falei: a única maneira de alguém ser condenado ao inferno, que a Bíblia diz, é se ele não mais poder ser perdoado.
foi quando Jesus disse que a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não pode mais ser perdoado. Então, não tem como ser salvo, porque a única maneira de alguém ser salvo é ele sendo perdoado. Eu falei, então, jovem, ninguém pode dizer para você que você vai para o inferno. Não vou dizer que a tatuagem é uma coisa boa, mas te condenar ao inferno por causa dela, isso jamais eu posso fazer e ninguém pode. Falei, porque assim como o ladrão da cruz, na última hora ele se arrependeu e foi salvo, Jesus ele pode salvar uma pessoa que esteja com piercing, tatuagem, um assassino, um ladrão, não tem isso. E muitas pessoas estão por aí, irmãos, condenando as pessoas sem nenhuma autoridade, como os fariseus faziam, se acham mais santos do que os outros, mais merecedores do céu. Ninguém merece o céu, irmãos. Nós vamos para lá porque Jesus morreu. Esses dias o pastor estava comigo e ele falou assim, alguém perguntou, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Para ser condenado. E ele respondeu, você não precisa fazer nada, você já nasce condenado. Você já nasce em direção ao inferno. Quem te tira de lá é Jesus. Se você não aceitar Jesus, você nasce e já está destinado ao inferno. Você não precisa fazer nada, você já nasce pecador. Então ninguém pode condenar ninguém, porque se essa pessoa se arrepender e crer em Jesus, a Bíblia diz que ele já está salvo. Então ninguém pode, irmão. Jesus aqui ele está dizendo, aquele que ouve minha voz e vem a voz minha, esse fará parte do meu aprisco. Por quê? Porque eu vou dar a vida para tornar a tomá-la da mão daquele que tirou da mão de Deus, o diabo. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, as minhas e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. A mim também eu conheço. Eu acho que eu vou ter lá atrás, né, irmão? Isso, versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Deus recebeu um mandamento do seu próprio Pai, de dar a sua vida para que você pudesse ter vida. Então, irmãos, que Deus nos dê graça, irmãos, de fugir dos falsos ensinos. Não foi uma nem duas vezes, irmãos, que eu recebi mensagem de irmãos mandando uma mensagem, uma pregação, um ensino na internet e falando assim, você pode ver essa pregação e tentar me explicar o que esse homem quis dizer? E quando eu ouvi, falei, olha, sai fora desses negócios, não fica ouvindo isso, porque isso daqui são ensinos de seitas. São ensinos de seita onde Jesus não é suficiente para salvar ninguém. É preciso Jesus e mais alguma coisa. Então, assim como houve no tempo de Jesus, irmãos, homens amantes de si mesmos, fariseus e falsos ensinadores que arrebatavam pessoas para tirar dele a sua lã, que é a sua gordura, a Bíblia chama assim, porque é a vantagem, né? Assim ainda hoje existe, irmãos. Então que Deus venha ter misericórdia de nós e daqueles pelo qual nós oramos, para que se salvem, para que não vão também por caminhos, irmãos, errôneos e de enganação, que ao invés de levá-los para perto de Deus, vai afastá-los de Deus, fazendo com que eles possam perder sim a sua salvação. Amém? Então que a igreja venha vigiar. Nós vamos vigiar e aprendermos que Jesus é o único suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.